Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Acompanhe-nos a partir de agora e aprenda a criar o destino que bem entender com o que assistirá no programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, de coisas boas, claro. A palestra de hoje será proferida pela preletora Maria Murakami, que explica como o perdão cura doenças. São palavras que podem diminuir seus gastos com a farmácia, né? As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. A raiva e o ódio acumulados se manifestam na forma de diversas doenças físicas. Naturalmente, a anulação desses sentimentos devolve o corpo ao estado natural de saúde. Por isso, o perdão cura doenças, conforme veremos na palestra de agora com a preletora Maria Murakami. Muito obrigado por nos acompanhar e estudarmos juntos esse maravilhoso ensinamento da Aceite ou Noie, a verdade que liberta, porque nós aprendemos que somos filhos de Deus e não somos filhos do pecado, que nós somos infinitamente capazes, que nós somos infinitamente saudáveis, que nós somos infinitamente prósperos e infinitamente felizes. Esse é o modo feliz de viver da Aceite ou Noie em harmonia com a natureza. E o tema que nós vamos estudar hoje é O Perdão Cura Doenças. E o livro que nos vai ensinar isso é Como Atrair a Boa Sorte, da autoria do professor Katsumi Tokuhisa. O professor Katsumi Tokuhisa, ele sempre se auto-intitulava primeiro discípulo do professor Masaharu Taniguchi. Ele abandonou o exercício da medicina para se tornar médico de almas. Quando ele mesmo pôde descobrir que o perdão, o espírito de reconciliação, a harmonização com todas as pessoas é que curava. Ele, como médico, ele conseguia curar o corpo, o físico das pessoas. Mas quando ele deparou uma situação em que uma paciente que ele tinha se curado, depois de um mês, ela se suicidara, enforcando-se, ele tomou a decisão realmente de se tornar um médico de almas. E daí então, nesse livro, o professor, ele nos escreve o seguinte: Deus é amor e o homem é filho de Deus, filho do amor. Deus é amor e o homem é filho de Deus, filho do amor. O homem foi feito para amar. Esta é uma necessidade instintiva do ser humano. Odiar é contrariar essa natureza e é por isso que a pessoa sofre tanto quando odeia, mesmo quando está com a razão. Então, o que nós podemos ver?
Nossa natureza, a nossa essência é constituída de amor. Por isso, quando nós estamos vivenciando o amor em nossa vida, quando nós estamos harmonizados com todas as pessoas, vivendo com sentimento de gratidão, nós estamos de acordo com a natureza nossa. Nós estamos de acordo com o objetivo com o qual nós fomos criados e que fomos colocados neste mundo. Mas quando nós vivemos uma atitude mental contrária à nossa natureza verdadeira, nós começamos a sentir mal. E o ódio exatamente é contrariar essa natureza. Por isso, quem odeia não é feliz. Quem odeia não é feliz. Porque odiar é como tomar veneno todos os dias, uma pequena porção por dia. Você quer isso para você? Então o professor escreve aqui. Logicamente, o meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente. Doença gerada pela desarmonia mental chamada ódio cura-se quando se substitui o ódio pelo amor. E realmente, o ódio leva a pessoa a ficar doente. Porque o sentimento de ódio vai minando o seu corpo, vai formatando as células do seu corpo a estarem manifestando um quadro enfermo no seu organismo. Doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação cura-se quando se substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Doença gerada pela dor mental chamada tristeza cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria. O professor Masaharu Taniguchi nos escreve no livro A Verdade da Vida, que quando a pessoa guarda ódio, mágoa, rancor na sua mente, é como se você estivesse assim, com a sua mente, com as mãos, quando você fecha as mãos, forte. Quanto tempo você aguenta assim? Quando você guarda ódio na sua mente durante dias, semanas e meses, é como se você estivesse obrigando as células do seu organismo a ficarem nesse estado assim, ó, estressante. E o tempo que você guarda o ódio é o tempo que você está obrigando as células do seu corpo a ficarem nesse estado estressante. E daí se instala já uma doença. E quando nós cerramos assim as nossas mãos, nós percebemos que o sangue não circula. Não circular o sangue significa, é o estado em que fica o nosso corpo quando nós guardamos ódio, mágoa e ressentimento. Doença gerada pela dor mental chamada tristeza cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria. Eis o meio fundamental para se curar todas as doenças. Mas se é considerado muito difícil substituir o sentimento de ódio pelo amor, o descontentamento pela gratidão, a tristeza pela alegria, é porque na maioria das vezes, no fundo do sentimento como ódio, descontentamento ou tristeza, existe ressentimento por alguém. E quando é que nós nos sentimos ressentidos? Quando achamos que nós não somos compreendidos por alguém. Mas isso ocorre porque nós achamos que as pessoas têm que pensar do jeito como nós achamos que elas devem pensar. Nós julgamos, nós queremos enquadrar as pessoas dentro daquilo que nós achamos que é correto. Mas cada pessoa é uma pessoa diferente de nós. Cada pessoa traz um passado e experiências completamente diferentes. Veio de famílias cuja educação também foi diferente da nossa. Então nós precisamos ter a magnanimidade de espírito. Muitas vezes um ato de ingratidão que nós achamos que alguém praticou contra nós, na realidade foi mal interpretação nossa. Muitas vezes um gesto que uma outra pessoa praticou foi pensando no nosso bem, mas nós que interpretamos de maneira errada. Aí o professor escreve aqui, por mais que o outro esteja errado, se você o odiar, apesar de ter conduta mais correta que ele, estará com a mente em desarmonia. Então por que uma pessoa que guarda ódio, ela adoece? Por que apesar de ser ela a pessoa correta e a outra está errada, por que em vez de outro ficar doente, é você que fica doente? Por quê? Porque a pessoa que guarda ódio,
ela está com a sua mente em desarmonia. E daí então na revelação divina da grande harmonia que está na Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, lá fala, tá? As vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Quando você guarda mágoa e ódio, ressentimento dentro de você, a sua mente fica em desarmonia. E você começa a vibrar sentimento de desarmonia. Esse espírito de desarmonia não sintoniza com as ondas da salvação de Deus, porque Deus é só harmonia, Deus é só paz, Deus é só amor. Por mais errado que o outro esteja, se você que não errou emitir vibrações mentais de discórdia, então será você que não conseguirá captar as ondas da salvação de Deus. E poderá ter má sorte ou ficar doente. Vejam só que coisa inconcebível. O outro que está errado. Mas é você que fica doente? Por isso que existe aquele antigo provérbio que diz: aquele que amaldiçoa o outro está cavando a sua própria sepultura. Porque a outra pessoa deve ter feito qualquer coisa, mas jamais pensando em lhe praticar o mal. Só que você interpretou de maneira errada e você começou a amargar um sentimento de desarmonia dentro de você. E, logicamente, então, a consequência vem, que é a enfermidade. É por isso que, para captar as ondas da salvação de Deus, você precisa deixar de emitir vibrações mentais de discórdia, independentemente das qualidades morais da pessoa com quem se defronta, ou perdoar alguém cuja conduta lhe foi literalmente imperdoável para extinguir as vibrações mentais de discórdia que vinha emitindo. Jesus ensinou: perdoa 70 vezes 7. Significa o quê? Perdoar sempre. Não importa o que tenha acontecido, não importa o mal que você julga que o outro praticou para você, perdoe. Perdoe sempre. Somente através desse sentimento de harmonia que você poderá ver Deus. Somente. Existem pessoas consideradas bondosas por todos, mas que vivem doentes e passam dificuldades. No entanto, por mais bondosas que as pessoas sejam, se mantém na mente vibrações de discórdia, não consegue sintonizar com as ondas de Deus, afastando a sorte e a saúde. Mas se essas pessoas perdoam do fundo do coração, aqueles que consideravam imperdoáveis passam a captar as ondas da salvação de Deus e começam a ter uma sorte incrível. E a Seichonoye, então, nos ensina uma oração capaz de diluir esse coração empedernido, o coração enrijecido por ódio, por ressentimento. É a oração para reconciliar, é a oração do perdão, que está nesse livro Minhas Orações, da autoria do professor Masaharu Taniguchi. Minhas Orações. E na página 16 existe a oração para perdoar, onde o professor nos escreve: quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoa alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil. Quer dizer, por mais que você ore, por mais que pratique a meditação de Sokan, por mais que leia a Sutra Sagrada, ela se torna inútil enquanto o ódio estiver instalado no seu subconsciente. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer a oração do perdão. Eu convido agora, então, a todos os que nos assistem neste momento a assumirem a posição de oração e vamos fazer juntos a oração da reconciliação. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Traga na sua mente a imagem, o rosto da pessoa que você não consegue perdoar, que você tem profunda mágoa e ressentimento. E repita essas palavras: eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também.
Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu infinito amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Esta é a oração da reconciliação e termina assim: entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia. Quem não vê defeito não guarda rancor. Amar e compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo-o e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Através da repetição dessa oração para reconciliar, quantas e quantas pessoas conseguiram perdoar papai, perdoar mamãe, perdoar a todas as pessoas. Aí quando nós falamos perdoar, é uma coisa muito importante que nós precisamos saber. Não é que eu vou ficar assim num patamar superior, na condição de achar que eu estou perdoando o outro. Isso faz com que eu esteja manifestando meu ego. Na realidade, eu perdoo no sentido de que eu é que estava errada. Eu que não interpretei corretamente o outro. Então, quando eu falo eu o perdoo, não na condição de achar que eu sou mais superior do que você, por isso eu estou lhe perdoando. Tá? É sentir que eu tomo a responsabilidade para mim de ter guardado mágoa e ressentimento. Eu é que estava errado. Por isso, eu desço no nível inferior para poder realmente pedir perdão desde os joelhos. Essa que é a postura mais importante. Aí, então, o professor, ele escreve aqui, o professor Tokuhisa mesmo, ele diz que tinha na época 6 pessoas que ele achava imperdoável, que ele não conseguia perdoar. Mas ele diz, eu assustei-me quando o mestre disse que mesmo que outro seja culpado, as vibrações mentais de discórdia não permitem captar as ondas da salvação de Deus. E daí então ele foi orientado para fazer a oração do perdão. No começo, logicamente, quando você começa a fazer a oração do perdão, é muito difícil, já no primeiro momento, sentir que você já perdoou. Então vamos seguir a orientação que o professor Katsumi Tokuhisa praticou e ele conseguiu realmente perdoar do fundo do coração essas 6 pessoas. O que ele fez? Esse método consistia no seguinte: deveria mentalizar o rosto sorridente de quem eu odiava, pronunciar baixinho o seu nome e dizer repetidamente: eu o perdoei, você me perdoou. Eu perdoei, você me perdoou. Mentalizando, trazendo na mente o rosto sorridente e não raivoso da outra pessoa. E repetir várias vezes o nome dessa pessoa, fulano de tal, por exemplo, seu Joaquim, ou Benedita, Benedita. Tentei mentalizar primeiro o rosto sorridente dos meus adversários, mas foi difícil, e de fato não é fácil. Já houve casos de pessoas que tinha sido fiador do padrinho dos seus filhos. E essa pessoa não honrou com os seus compromissos e pelo fato dessa pessoa ter sido fiador, ele perdeu todos os seus bens. Ele começou a amargar assim um ódio profundo, porque por mais que falasse com o compadre não lhe pagava. E quando ele veio pedir orientação pessoal na Seichonoye, o proeleitor orientou: agradeça pelo fato de ter acontecido isso. Pense que no momento em que você teve que entregar todo o seu patrimônio, você conseguiu pagar a dívida,
o karma de todos os seus antepassados. Agradece profundamente para o seu compadre, abençoe ele e ore pela prosperidade dele. Faça a forma humana da Seichonoye pela prosperidade dele. A partir do momento em que ele começou a fazer dessa forma que o professor Tokuhisa orienta, ele conseguiu realmente perdoar. Obrigado, Deus, se eu tive nessa oportunidade, se ele foi o anjo que me deu a oportunidade para pagar todos os karmas dos antepassados, então a partir de agora, eu com certeza, eu já vou começar a prosperar. E foi o que aconteceu. A vida começou, deu uma volta total e aconteceu que ele conseguiu recuperar tudo aquilo que tinha perdido em apenas um ano. E aí consegui, continuando. Tentei mentalizar primeiro o rosto sorridente dos meus adversários, e quando a custo, criando imensa coragem, consegui pronunciar "eu os perdoei", uma voz muda ecoou forte do fundo do meu subconsciente: "Para o inferno, canalhas!" Quer dizer, o ódio ainda era imenso e sobrepujava o desejo de perdoar, mas não esmoreci. Pronunciei repetidamente a frase "eu os perdoei" e fiquei ouvindo a minha própria voz repercutir em minha mente. Eu os perdoei, eu os perdoei. É curioso como a palavra influi na mente, porque a palavra é vibração, a palavra tem força criadora. Senti que gradativamente aumentava a minha vontade de perdoá-los, mas levei mais de um mês para conseguir perdoar completamente do fundo do coração. E ele conseguiu. E o que aconteceu? Como eram várias as pessoas a perdoar, pronunciava o nome delas de uma vez e orava no plural. Quando consegui perdoar a todas essas pessoas, desapareceu o grande peso que eu carregava e senti-me muito bem disposto. Ele se libertou, porque o ódio amarra a pessoa, faz com que ela se sinta assim, impotente, raivosa, quer chutar o pau da barraca. Compreendi então o quanto o ódio atormenta e faz sofrer a pessoa que odeia. Pude confirmar por experiência própria como o sentimento de perdão proporciona alívio e contentamento íntimo. Por esse motivo, deixo aqui essa sugestão maravilhosa para que os senhores também aprendam a praticar a oração do perdão. Tá? Aquela pessoa que perdoa em primeiro lugar. Essa é uma pessoa que está com Deus. E quem está com Deus está com a paz. Quem está com a paz está com a prosperidade, está com a saúde, está com a harmonia, está com toda a felicidade. Que Deus possa estar presente em todas as suas vidas, juntamente com as obras da Seichonoye, que você pode estar adquirindo através do site da Seichonoye, www.sni.org.br. Lá acesse a livraria virtual da Seichonoye e você conseguirá então ter acesso a essa gama de literatura maravilhosa da Seichonoye, que vai descortinar para você esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada a todos. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seichonoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seichonoye, na época passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí
logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonê na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonê na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonê na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Carregou-nos as baterias, a energia positiva do programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. E para finalizar, você se sentiria digno de se sentar à mesma mesa com Jesus Cristo para tomar com Ele uma refeição? Qualquer que seja a sua resposta, uma coisa é certa. Quando você ora com devoção, é Ele que vem até você e põe em sua boca o pão do Espírito. Então, vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Abençoados sejam seus planos e projetos, sonhos e metas. Até breve. Tchau, tchau.